Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 45 a 48 de Jeremias. No último vídeo nós vimos que o povo de Israel que estava no Egito e com quem Jeremias estava, já tinha passado a linha vermelha. Então agora ele não vai mais profetizar sobre Israel, sobre eles, né? Já tinha sido determinado o juízo mesmo. Acabou a história, não tinha acabado na prática, mas só faltava acontecer na prática. A palavra já tinha sido dada. Então ele que vai começar a profetizar sobre as nações. Mas antes disso, nós vemos uma palavra aqui num capítulo curtinho, no capítulo 45, no versículo 2, diz assim: Assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque. Disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor a tristeza, a minha dor. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Isso lhe dirás, assim diz o Senhor, eis que estou a demolir o que edifiquei e arrancar o que plantei, isso em toda essa terra. Procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as busques. Pois eis que estou trazendo mal sobre toda a raça, diz o Senhor, porém te darei a tua vida por despojo em todos os lugares para onde fores. Então, assim, a pergunta no último vídeo foi assim: o que acontece com homens de Deus no meio de uma geração que está sendo julgado? Não vai ficar ileso, não vai ficar imune às provações, mas Deus pode proteger a vida. É isso que ele fala. Não procura grande coisa para você e não fica reclamando da dor, não, porque todo o meu povo está em dor. Por causa do pecado deles, sim, mas você está no meio. Então você não fica ileso, mas você é protegido. Então ele falou que ia proteger Baruque no meio de todos esses problemas que aconteceriam ali. E aí nós vemos então que ele vai profetizar contra várias nações, entre eles o Egito mesmo. Ele profetiza que Deus vai julgar eles e os seus deuses. Lembra que no início do comissionamento de Jeremias, no primeiro capítulo, fala que ele vai profetizar as nações. Deus dele as nações para o profeta. Não era só para Israel. Então aqui ele vai começar a falar com as nações. Então ele profetiza contra o Egito, que é justamente onde Israel tinha fugido daqueles remanescentes, e diz que o Egito seria destruído, que era impensável naqueles dias, mas seria destruído. Seria uma coisa que aconteceu, que não tinha acontecido por milhares de anos e agora ia acontecer. Mas no meio de toda essa destruição, Deus sempre tem uma palavra de esperança. Ele diz aqui no versículo 27 do 46, mas não temas tu, servo meu Jacó, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei mesmo de longe, e a tua descendente da terra do teu cativeiro. E Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Tu não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, pois destruirei totalmente todas as nações para onde te arrojei, mas a ti não destruirei de todo, mas castigar-te-ei com justiça, de modo algum te deixarei impune. E ele passa a falar contra Moabe, né? No capítulo 48 ele começa a falar contra Moabe. E ele começa a dizer que Moabe ficou zombando da desgraça de Israel, e que essa zombaria Deus ia julgar. E a outra coisa aqui no versículo 11, ele diz, do 48, ele diz, Moabe tem estado sossegado desde a sua mocidade, tem repousado como vinho sobre as fezes, não foi deitado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso permanece nele o seu sabor e o seu cheiro não se altera. Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que enviarei derramadores, que o derramarão e despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. Então, assim, aqui tem uma lição não só para Moabe, mas para todos nós. Quando você não tem, quando Deus não te castiga e quando você não muda de nada e você não é obrigado a sair do seu lugar onde você sempre esteve desde criança, você fica igual um vinho que repousa sobre as fezes. Eles derramam vinho, que aí toda aquela sujeira que tem no vinho desce para o fundo da garrafa. E você derrama ele, então aqueles fezes ficam lá naquela garrafa de onde saiu. E aí na outra garrafa ele vai tirando esse cheiro mau e essa coisa. Mas se você é um lugar, que ele está dizendo de Moabe, que nunca foi para o cativeiro e nunca foi expulso da sua terra, você fica com cheiro mau, porque você não foi derramado de vasilha em vasilha. Então é muito importante entender que às vezes acontece crise em nossas vidas e nos fazem sair de nossa zona de conforto, mas isso é muito bom, porque aí nós não ficamos descansados em cima de nossas fezes. As fezes significam sujeiras, isso vai decantando, vai filtrando, vai caindo lá para baixo, e aí Deus tira ele daquele vaso. Então quando ele manda para um outro emprego, quando ele manda para outra cidade, quando ele manda para outra igreja, às vezes, quando ele dá um transtorno na nossa vida e muda tudo, manda para outro país às vezes, a gente tem que se readaptar, tem que aprender novas coisas. E é isso que ele disse que nunca tinha acontecido com Moabe. Então isso é uma lição muito interessante também. E a pergunta que nós vamos fazer no próximo vídeo é: por que é essencial
ouvirmos a palavra de Deus específica para a hora em que vivemos. Nós precisamos ouvir uma palavra específica para a hora que vivemos. Por que isso é tão importante?